Senhor, muito obrigada por esse dia, por esse culto de hoje. E que todo mundo esteja bem. Em nome de Jesus, amém. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, e a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Existindo em guerra, minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha te louvar, te louvar. Quero ver povo de Deus te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo cai ao chão. E glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, subir, subir. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Olá, criança, boa noite. Hoje estamos iniciando o nosso cultinho, então, nosso culto nessa noite.
E vamos agradecer ao Senhor Jesus para que Ele, vamos orar e pedir a Deus que Ele nos capacite a cada dia mais. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, abençoa as nossas vidas, Senhor, a vida de cada criança nesta noite. Nos prepara agora para a palavra que será lida nesta noite. Abra o nosso coração e a nossa mente. É o que eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, criança, como já vimos nas aulas anteriores, né, que as tias já haviam passado, eu vou só fazer, colocar aqui nas nossas perguntas e mais perguntas. Temos aqui a primeira lição que foi com a tia Isânia, né, que fala: se Deus existe, por que não posso vê-los? Então, vamos colocar aqui. Depois nós temos a próxima, que foi a tia Gisele, né? Tia Gi. Jesus é poderoso mesmo? Aqui. A outra foi com a tia Roberta. Como e quando o Jesus voltará? Aqui. E a de domingo, com a tia Márcia, né? Por que Deus, que é tão bom, Ele fica zangado com nós? E vamos aqui à nossa caixinha de perguntas. Qual que será o tema desta noite? Vamos ver. Opa. Tema desta noite: os anjos existem? Como eles são? Então, aqui, perguntas e mais perguntas. Vamos agora pegar a nossa Bíblia e lermos em que Bíblia? Daniel, versículo 5, do 5 até o 6, o que fala aqui. Então, vamos ler lá, crianças. De repente apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei então Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar e ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Então, esse é o nosso versículo, né, desta noite. Vamos aqui na nossa revista, né, de perguntas e mais perguntas. Vamos ver as respostas aqui. Um pouco do que fala sobre os anjos, referente aos anjos, né? Que fala aqui assim, que foi o próprio Deus quem criou os anjos. Ele fez isso antes mesmo de criar os homens. Lá bem antes dele ter criado Adão e Eva. Então, os anjos, eles vieram primeiro, antes de Adão e Eva. Ou seja, tem uma principal, como é que eu posso dizer? Aqui na Terra, ele tem uma principal tarefas, né, no caso. Porque foi Deus quem os criou, antes mesmo de ter criado Adão e Eva. Os seres humanos, já existiam os anjos espirituais, né? Deus fez os anjos de forma especial. Não lhe deu corpo como o nosso, mas fez seres espirituais. Sempre que Deus tem uma missão para os anjos aqui na Terra, é preciso que eu assuma o corpo de um homem. De homem, né? Corpo de homem. De uma pessoa, né? Homem ou mulher, independente. Mas de uma pessoa, para que eles possam enxergá-lo. Às vezes, aparência como homens comum, outras vezes podem ser aparência muito estranha, como nos textos que já lemos na Bíblia, que tem na Bíblia, né? Então, veremos aqui. Agora, deixa eu só ver. Só um momentinho.
Existem muitos anjos descritos na Bíblia, né? Então vamos ler aqui. Deus ele fala de, na Bíblia ele cita 3 anjos: arcanjo, querubins e serafins. Então o que ele fala aqui? Tem aqui, ó, arcanjo, serafins e os anjos querubins. E a Bíblia também, ela não nos diz, não nos fala assim a quantidade de anjos que existem, né? Só sabemos que é muito, mas muito mesmo. Nem se a gente quisesse, daria para contar todos eles. E às vezes a Bíblia diz sobre multidões de anjos, que aí você pode lá ler em Mateus, Hebreus. Só mesmo Deus que sabe quanto eles são. Os anjos bons e obedientes vivem no céu perto de Deus e obedecendo a tudo que Ele manda, né? Então são esses 3 anjos. Hoje nós iremos falar desses 3 anjos: arcanjo, anjo querubins e os serafins, né? Os 3 anjos aqui. Quem são esses 3? Porque esses foram os 3 principais que Deus citou o nome de cada um deles. Então vamos ver aqui na nossa revista quais foram as principais ordenâncias que Deus deixou para cada um desses anjos, né? Então começamos aqui com o anjo arcanjo, essa palavra que significa o principal entre os anjos. Só existe um anjo e a Bíblia conta até o nome, a Bíblia conta até o nome dele. Sabe qual é, criança? Então, esse arcanjo nós também conhecemos como Miguel. É o anjo principal e talvez o mais poderoso que tenha. Então, o anjo arcanjo, ele foi um anjo principal, né, que Deus ordenou a ele, e o mais poderoso. Quando Jesus voltar nas nuvens, como já estudamos, o arcanjo Miguel terá uma tarefa muito importante. Deixa eu só ver aqui. O anjo Miguel, mandado por Deus, é quem dará a ordem. Então as trombetas soarão, depois Jesus descerá até as nuvens para buscá-los, os que o aceitaram como Salvador. Que é importante essa missão, né, de arcanjo Miguel. Vocês não acham? Ou seja, por isso é que cita que ele é um anjo muito poderoso e muito especial, porque ele irá tocar as trombetas e Deus irá levar os seus escolhidos. Então esse anjo é como se fosse quem que não quer, né? É como se fosse uma festa, porque tocará as trombetas para os seus escolhidos, para os que Deus escolheu, estará ao lado dele. Então, ou seja, aquelas pessoas que já têm o nosso Senhor Jesus como seu único Salvador, será os escolhidos que o anjo trocará as trombetas e estará subindo com Deus. Mas também, como ele cita os 3 anjos, nós temos também o anjo querubins. Essa palavra significa guardador ou guardar ou cobrir. Os querubins têm a função de guardar e de proteger ou de tomar conta. O anjo querubins, a ordem que Deus deixou para ele foi que ele protegesse o jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, né, comeram lá da fruta. Deus ordenou que os anjos querubins protegessem a entrada, para que eles, como Adão e Eva pecaram, eles não podiam mais voltar lá. E que eles protegessem a entrada lá da árvore sagrada. Então, Deus ordenou aquelas multidões de anjos para ficar ali protegendo. Então, o anjo, o arcanjo, ele é o guardador, que mesmo ele fala, né? O protetor de tudo isso, né? E temos também o último, querubins, que a palavra significa, querubins não, serafins. Os anjos serafins,
Esses anjos apareceram ao redor do trono de Deus e então eles estarão sempre prontos a cumprir as ordens dele. Vou contar sobre a única vez em que estes anjos apareceu na Bíblia. Isaías era um profeta de Deus. Certa vez ele teve uma visão, viu Deus sentado num trono bem alto e o seu manto se estendia pelo o templo inteiro. Sabem o que havia em volta do trono de Deus? Isso mesmo, os anjos, né? Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com as outras 2 cobriam o corpo, e com as 2 voavam. Eles ficaram o tempo todo louvando e elogiando a Deus, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, eu achei o último muito lindo, não desmerecendo os dois, né? Arcanjo e querubins, mas os serafins deviam ter umas vozes, né? Pelo que poder estar ali do lado do Senhor, cantando e louvando, né? E agradecendo. Mas deve ser muito lindo, né? Então, né, crianças? Vocês perceberam como os anjos amam a Deus e como eles o elogiam? Nós também devemos estar sempre louvando a Deus e falando de como Ele é bom e poderoso. O barulho das vozes dos serafins era tão forte que às vezes os batentes das portas do templo tremiam e o templo ficou cheio de fumaça. Então Isaías sentiu muito medo, porque sabia que era pecador e que estava diante de Deus, Deus que é santo. Naquele momento, um dos serafins pegou uma brasa do altar de Deus, tocou com ela com a boca de Isaías e lhe disse que estava purificado todos os seus pecados. Então Deus falou com Isaías: quem eu vou enviar? Quem será o meu mensageiro? Isaías, mais do que depressa, disse: estou aqui. Aqui estou eu, Senhor, envia-me. Ou seja, Isaías estava preparado para servi-lo, Senhor, né? Na mesma hora, Deus lhes deu uma mensagem. Deus deu uma mensagem para Isaías e Isaías anunciar ao povo de Israel e obedeceu sem deixar para depois, né? Então, o anjo tocou, né, em Isaías e rapidamente Isaías obedeceu à voz de Deus. Estava pronto ali para que tudo aquilo que Deus ordenasse, ele obedecesse, porque tem que ser assim, né, crianças? Aquilo que Deus determinar e nos mandar, nós só temos que obedecê-lo e não questioná-lo, né? Então, assim, a conclusão: todos os anjos foram criados por Deus. Os anjos bons são seres especiais que vivem no céu e cada anjo tem o seu trabalho. Eles são obedientes a Deus e cumprem direitinho tudo o que Deus determina. Quando Jesus voltar ou nós formos morar lá no céu, vamos conhecer melhor os anjos e conversar com ele. Que privilégio nós teremos, né? Mas, por enquanto, devemos aprender e ser obediente a Deus como os anjos são. Devemos também aprender a louvar e elogiar a Deus, cantando ou mesmo falando quanto Deus é bom para nós. Vamos conseguir, para nós. Vocês conseguem se lembrar de motivos que tem para louvar e agradecer a Deus? Então, essa é a nossa conclusão dessa lição de hoje, crianças. Espero, assim, que vocês possam ter aprendido um pouco mais referente aos anjos
E tudo e qualquer dúvida que vocês tiverem, nós temos aqui a nossa resposta. Só lermos a nossa Bíblia, porque tudo aquilo que nós precisamos está aqui. Todas aquelas nossas perguntas, todos os nossos questionamentos, nós encontramos aqui a resposta somente na Bíblia, né? Então é isso. Tenham todos uma ótima semana. Que Deus nos proteja e nos guarda a cada um. Amém.